Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Então vamos dar continuidade, né, ao nosso curso de álgebra linear. No vídeo de hoje nós vamos apresentar os primeiros exemplos e os primeiros contra-exemplos de subespaços vetoriais, tá? Então no vídeo anterior nós definimos o que é um espaço vetorial, mostramos lá um critério para você poder decidir se um determinado subconjunto é ou não subespaço vetorial de um espaço, né? E aqui nós vamos fazer alguns exemplos. E nós vamos começar com exemplos e contra-exemplos do plano euclidiano. Por quê? Por várias razões. A primeira delas é que o plano euclidiano já está inscrito no canal, ao contrário de você. Então, te inscreve no canal, compartilha com as pessoas que possam gostar desse conteúdo, que estejam necessitando desse conteúdo, e se puder, vire membro do canal também, que isso é importante para nós. Tá? Feita essa palhaçada, vamos ao que de fato interessa. Por que nós escolhemos, então, o plano euclidiano? Porque se você for pensar na expressão álgebra linear, basicamente você está dizendo o seguinte: eu quero fazer álgebra, fazer contas, em lugares onde as coisas sejam lineares. Linear vem de linha. Linha significa reta. Tá? Então, basicamente isso. Então, basicamente, a álgebra linear, ela trata, eu já falei para vocês isso em vídeos anteriores, ela trata de coisas retas, ela trata de conjuntos que são retos. O que significa reto é muito sugestivo. Alguma coisa em determinado ambiente é reto, em outro ambiente é torto. E o que nós vamos ver nesse vídeo é que subconjuntos retos do plano euclidiano muitas vezes são espaços vetoriais. E nós vamos ver também que subconjuntos que nós consideramos retos não são subespaços do plano euclidiano. Certo? Então essa vai ser toda a tônica do vídeo. Assista, porque é interessante. A gente vai ver umas coisinhas bem legais aqui. Tá? Então, o que nós vamos considerar aqui? Sempre, todo esse vídeo. Nós vamos considerar o plano euclidiano R2, que nós definimos lá atrás. Essas são as duas operações, são as operações mais naturais possíveis do R2, de adição e de multiplicação, são as mais naturais. E são essas que nós vamos utilizar. E nós vamos utilizar também o teorema que nós vimos no vídeo anterior, né? Que diz para você quando que um subconjunto U de V é um subespaço vetorial. Então, ele vai ser um subespaço se e somente se ele satisfizer três coisas, três propriedades. A primeira, o vetor nulo tem que estar no subconjunto. Se você pega dois elementos do subconjunto, a soma tem que estar no subconjunto. Se você pega um elemento do subconjunto e um escalar qualquer, essa multiplicação por escalar aqui precisa estar no subconjunto. Se as três propriedades estiverem satisfeitas, você tem um subespaço vetorial. Você tem um espaço vetorial contido em outro. Tá? Se alguma delas falhar, basta uma das três falhar para que você não tenha, então, um subespaço vetorial. Essa é a tônica, esse é o teorema, e é isso que nós vamos usar freneticamente nos próximos 12 slides. Então vamos lá. Então, os dois primeiros subconjuntos que nós vamos considerar são esses aqui. Eu chamei de V1 e chamei de V2. O V1 são todos os pares ordenados do plano em que a primeira coordenada é nula. A segunda coordenada é livre, mas a primeira tem que ser nula. O V2 é o contrário. Nós vamos pegar os espaços, os pares ordenados em que a segunda coordenada é zero, é nula, e a primeira coordenada é livre. E aí você começa a observar. Esse primeiro subconjunto que nós pegamos aqui, isso é uma reta. Isso é uma reta que está contida no eixo OY. É uma reta vertical que está contida no eixo OY. Esse conjunto V2 aqui também é uma reta e ela está contida no eixo OX. Então, essa é uma reta horizontal que está contido no eixo OX. Certo? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar, então, que esses dois subconjuntos aqui, que eles são espaços, são dois subespaços. O que eu preciso mostrar? Essas três coisas aqui. Se eu mostrar que o vetor nulo do plano está em cada um dos subconjuntos, se eu pegar dois elementos em cada um dos subconjuntos, a soma vai estar no respectivo subconjunto.
E se eu pegar um elemento que está no subconjunto no escalar, essa multiplicação por escalar tem que estar nos subconjuntos. Então, olha aqui, ó, nesse primeiro subconjunto aqui, ó, é claro que o vetor nulo está nele. É claro que o vetor nulo está aqui. Por quê? Porque a primeira coordenada é zero. A segunda coordenada, ela é livre, ela pode ser qualquer número real, mas a primeira obrigatoriamente tem que ser nula. E, portanto, o vetor nulo está no V1. Além disso, se eu pego dois elementos que estão em V1, ou seja, zero na primeira coordenada e qualquer coisa na segunda coordenada, quando eu somar eles, o que vai acontecer? As duas primeiras coordenadas eu vou somar, a primeira coordenada com a primeira, a segunda com a segunda, vai dar isso daqui. A questão é que 0 mais 0 é 0, né? Então, quando eu somo dois elementos que têm coordenada, a primeira coordenada nula, a soma vai ter a primeira coordenada nula. A segunda não importa, pode ser qualquer coisa que seja número real, e portanto isso aqui está no V1. Se eu pegar este vetor aqui e multiplicar por qualquer número real, o que vai acontecer com esse escalar que está multiplicando aqui? Ele vai passar para dentro do par ordenado multiplicando. Então vai ficar isso daqui, ó. A questão é que alfa vezes zero, para qualquer alfa, sempre é zero. Então, se eu pegar um vetor que tem primeira coordenada nula e multiplicar por qualquer número real, a primeira coordenada vai continuar sendo nula, e isso está em V1. E, portanto, essa reta vertical, que passa pela origem, ela é um espaço vetorial, ela é um subespaço vetorial do plano euclidiano. Da mesma forma, você vai fazer exatamente as mesmas contas, só que agora a segunda coordenada vai ser nula e a primeira vai ser livre. Se você fizer exatamente essas contas que nós fizemos agora, você vai concluir que isso também é um subespaço vetorial do plano euclidiano R2. Tá? Agora nós vamos mudar um pouquinho, em vez de nós pegarmos duas retas verticais que passam pela origem, né, ou seja, duas retas que estão contidas nos eixos verticais e horizontais, no eixo vertical e no eixo horizontal, se você pegar uma reta levemente inclinada ou bastante inclinada, tanto faz. Desde que ela passe pela origem, nós vamos mostrar que isso também é um subespaço vetorial do R2. Observe que neste exemplo aqui, ó, esse subconjunto, que a gente chama de U, ele é uma reta que tem inclinação menos 2. Por quê? Porque são os pontos do plano que satisfazem essa equação aqui. Os pontos do plano que satisfazem essa equação é exatamente uma reta com inclinação menos 2 e que passa pela origem. Como esta reta passa pela origem, como ela passa pela origem, é claro que o vetor nulo está no U. E, portanto, aquela primeira propriedade para ser subespaço vetorial está satisfeita. O vetor nulo você pode escrever assim, 0 menos 2 vezes 0. Né? Sempre lembrando que não é qualquer ponto que está nesse subconjunto aqui. A segunda coordenada tem que ser menos 2 vezes a primeira coordenada. Essa é a definição desse subconjunto. Então, não é qualquer ponto que está lá. Certo? Se eu pego dois elementos que estão no subconjunto, pego dois elementos, ou seja, x menos 2x, x' menos 2x', quando eu somar eles, o que vai acontecer? Eu vou somar a primeira coordenada com a primeira, a segunda com a segunda. Este menos 2 aqui, eu vou colocar ele em evidência. Na hora que eu colocar o menos 2 em evidência, olha o que vai acontecer com a segunda coordenada. Ela vai ser igual a menos 2 vezes essa primeira coordenada aqui. Ora, isso é um elemento que continua caindo dentro do U. E, portanto, essa soma de vetores de U continua caindo em U. Ele é fechado para soma. Se eu pegar um elemento que está em U e multiplicar por qualquer escalar, qualquer número real, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou pegar esse escalar, passar para dentro multiplicando, vai ficar isso aqui. A questão é que o alfa é real, o menos 2 é um real e o x também é um número real qualquer. Eu posso comutar aqui e posso escrever assim, ó, menos 2 é alfa x. E o que vai acontecer então? Essa segunda coordenada é menos 2 vezes a primeira coordenada e, portanto, isso está em U. Moral da história, então, nós concluímos que esse U, essa reta que passa pela origem e tem inclinação menos 2, que isso é um subespaço do plano euclidiano. Você pode fazer coisas mais gerais do que isso. Observe que o fato de ser menos 2 não foi relevante. No lugar do menos 2, você podia colocar qualquer número real. Qualquer um, inclusive raiz de 3. Que tudo ia funcionar. Porque nós não usamos nenhuma propriedade do menos 2.
Nós só usamos propriedade aqui, ó, de números reais. O que, que nós fizemos daqui para cá? Colocamos o menos 2 em evidência. Se aqui fosse menos 3 e aqui menos 3, o menos 3 se você colocaria em evidência também. Se fosse π, você também colocaria o π em evidência. E assim por diante. Tá? Aqui também, ó, aqui foi um passo crucial em que nós trocamos o menos 2 com o alfa de lugar. Mas isso não vale só para o menos 2. Essa comutatividade vale para o menos 3 também, vale para o 3, vale para o π, vale para o raiz de 3, vale para qualquer número real. Né? Então, essa comutatividade você pode fazer e, portanto, você pode mostrar que o conjunto de pontos da forma x, mx, é um subespaço vetorial para qualquer número real m. Aqui não está escrito que o m é um número real, mas o m aqui é um número real. Que conjunto é isso daqui? Geometricamente, o que, que é isso? Isso é uma reta que passa pela origem e tem inclinação m. Tá certo? Então, isso aqui você mostra que é um subespaço vetorial. E como é que você mostra? Você pega o slide anterior, você copia o slide anterior. Aí, no lugar do menos 2, você vai trocar por m. Tudo vai ser igual. Porque, como eu falei para você, as contas anteriores não dependem do menos 2. Depende de propriedades de números reais. Se o m for igual a zero, aqui, ó, o que vai acontecer com a segunda coordenada? Ela vai ser zero. E, portanto, isso daqui é o eixo OX. Se o m for igual a menos 2, você tem exatamente o exemplo do slide anterior. Tá? Então, as contas são iguais, por isso que eu não vou fazer elas aqui. E aí você começa a falar o seguinte: entendi o que você disse antes a respeito de espaços vetoriais serem coisas retas. É nesse sentido aqui. Nesse sentido, nós temos que retas são espaços vetoriais, na verdade, subespaços vetoriais do R2. Porém, nós vamos mostrar que algumas retas não são espaços vetoriais. Esse é o caso dessa retinha aqui, ó. Que reta é essa? É a reta que tem a equação y igual a 3x menos 4. Que conjunto é esse? Esses são os números, são os pares de números reais formados por alguma coordenada. Na primeira é alguma coisa, algum número. Na segunda coordenada é 3 vezes a primeira coordenada, menos 4. Isso aqui é uma reta de inclinação 3 e que intercepta o eixo y em menos 4. Eu sei que ela intercepta o eixo y no menos 4. Porque quando x for igual a zero, o y vai ser menos 4. Tá? Então, essa daqui é uma reta que não passa pela origem. E o fato de não passar pela origem vai me dizer o seguinte: não é um espaço vetorial. Esse conjunto não é um espaço vetorial. Ora, por que o vetor nulo, por que a origem não passa, ou por que a origem não pertence a esse conjunto aqui? Ora, na origem, a primeira coordenada é nula. A segunda coordenada tem que ser 3 vezes a primeira, ou seja, 3 vezes 0, menos 4. Isso dá menos 4. Aqui está errado, tá? Aqui está faltando menos 4. Desculpa aí, moçada. Mas quando o x é 0, o y é igual a menos 4. Espera lá, então. A origem não vai pertencer? Não vai, porque quando o x é 0, o y é menos 4. É a única chance de passar do vetor nulo pertencer ao conjunto é quando a primeira coordenada é nula. Não, tudo bem, então a primeira coordenada tem que ser nula, mas aí a segunda vai ser menos 4. Então, a origem não está e, portanto, não é subespaço vetorial. Por que não? Porque nós temos 3 coisas a serem verificadas. Se uma delas falhar, não é espaço vetorial. A primeira já falhou. Certo? Mais ainda, em geral, retas desse tipo aqui, do tipo y igual a mx mais b, ou seja, pontos do tipo x, mx mais b, com x pertencente aos reais, é uma reta de inclinação m e que intercepta o eixo x em b. Isso nem sempre é um subespaço vetorial do R3. Por quê? Porque, de novo, nem sempre o vetor nulo vai pertencer a esse conjunto aqui. Por que não? Porque
para o vetor nulo pertencer, a primeira coordenada tem que ser 0. O x tem que ser 0. Mas se o x for igual a 0, o y vai ser igual a b. Quando o b for igual a 0, então nós temos um subespaço vetorial. Mas quando o b for diferente de 0, o vetor nulo não vai pertencer. E se o vetor nulo não pertencer, não teremos espaço vetorial. Então, essas retas aqui, ó, as retas do plano, só aquelas que passam pela origem vão ser subespaços vetoriais. Se uma reta não passa pela origem, ela não vai ser um subespaço vetorial. E aí isso cria um dilema muito grande na sua cabeça, porque eu acabei de falar, espaços vetoriais são coisas retas. Aqui eu estou dando exemplos de coisas retas que não são espaços vetoriais. Não são. E aí vem uma coisa importante. Eu falei assim, espaço vetorial são conjuntos retos. Eu nunca falei para você o que significa reto. Eu nunca falei. Mas reto num certo sentido. No sentido de que não aparecem multiplicações, não aparecem quadrados, não aparecem senos, cossenos. É nesse sentido. Então, por exemplo, será que esse conjunto aqui dos pontos x, y, em que y é igual a x quadrado, será que isso é um espaço vetorial? Ou seja, será que uma parábola que passa pela origem do R2, será que isso é um espaço, isso é um subespaço vetorial? Você vai perceber que o zero pertence, a origem vai pertencer, porque se o x for igual a zero, o y vai ser igual a zero também. Então, aquele primeiro item da definição, não, do teorema de subespaço vetorial, o primeiro item está satisfeito. E mesmo assim, aqui está escrito assim, U não é subespaço vetorial. E aí vem a pergunta, por que é que U não é subespaço vetorial? Porque se você pegar dois pontos, dois vetores que estão em U, ou seja, dois vetores em que a segunda coordenada é o quadrado da primeira, aqui também a segunda coordenada é o quadrado da primeira, quando você somar, o que vai dar? Vai dar x1 mais x2, x1 quadrado mais x2 quadrado. Para que este vetor aqui pertença a U, a segunda coordenada tem que ser a primeira coordenada ao quadrado. Neste caso, o vetor vai pertencer, mas isso, em geral, não acontece. Em geral, essa segunda coordenada aqui, x1 quadrado mais x2 quadrado, em geral, isso não é x1 mais x2 ao quadrado. Basta você pegar o x1 igual a 1 e o x2 igual a 2. x1 quadrado mais x2 quadrado dá 5. x1 mais x2 ao quadrado dá 9. Então, não pertence. Tá? Então, a soma de vetores de U não está em U, necessariamente. E, portanto, não é fechado para adição. Isso não é um subespaço vetorial do R2. Aí você fala, mas e a função seno? O que acontece com a função seno? Ou, na verdade, o gráfico da função seno. Será que isso é um subespaço vetorial do R2? Aqui também está dizendo que não. Embora o gráfico da função seno passe pela origem, porque quando x igual a zero, o y, que é seno de zero, vai ser zero, quando você pegar, de novo, dois elementos de U, ou seja, você pega dois vetores em que a segunda coordenada é o seno da primeira, pega dois vetores dessa forma, a hora que você somar, dá isso daqui, x1 mais x2 na primeira coordenada, seno de x1 mais seno de x2 na segunda coordenada. Para que isso seja um elemento de U, essa soma aqui, seno de x1 mais seno de x2, teria que ser igual a seno de x1 mais x2. A segunda coordenada tem que ser o seno da primeira coordenada. Isso nem sempre acontece. Basta você pegar o x1 igual a x2 igual a π-meios. Quanto que é seno de π-meios? Aqui, essa soma, então, daria 2. Por outro lado, quanto que é π-meios mais π-meios? É π. Seno de π é 0. 2 não é igual a 0. Então, de novo, esse conjunto não é fechado para adição, então não é subespaço vetorial.
Você fala, mas se eu trocar o seno pelo cosseno vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque esse gráfico aqui nem passa pela origem. Como esse gráfico não passa pela origem, esse conjunto aqui, ó, ele não pode ser um espaço vetorial. De fato, quando você colocar x igual a 0, o y vai dar igual a 1, né? Então, a origem não pertence a esse gráfico, a origem não faz parte desse conjunto, não é espaço vetorial. Aí você fala assim, mas se eu pegar a função módulo é uma coisa reta que passa pela origem. Então, deixa eu tirar uma má notícia. Embora isso seja um conjunto considerado reto, ele tem uma inflexão na origem. E essa inflexão que acontece na origem, ela vai dar para a gente, ou vai nos permitir dizer que isso não vai ser um espaço vetorial. Tá certo? De novo, o vetor nulo, a origem, pertence a esse conjunto aqui. Por quê? Porque a segunda coordenada, que é 0, é módulo da primeira, que é 0. Então, o vetor nulo pertence. Se eu pegar dois vetores que estão em U, ou seja, x1, módulo de x1, x2, módulo de x2, a hora que eu somar, vai dar isso aqui, ó. A segunda coordenada da soma vai ser módulo de x1 mais módulo de x2. Mas eu preciso que a segunda coordenada seja o módulo da primeira. Eu precisaria que o módulo de x1 mais x2 fosse igual ao módulo de x1 mais x2. E não é. Em geral, isso não acontece. Basta você pegar x1 igual a 1, x2 igual a menos 1. Isso não vai dar certo. Módulo de x1 vai ser 1, módulo de x2 vai ser 1 também. Então, o lado esquerdo, a soma, vai dar 2. Por outro lado, x1 mais x2 vai dar 0, o módulo de 0 é 0. Então, de novo, esse conjunto não é fechado para adição e, portanto, nem preciso verificar a multiplicação por escalar, porque basta uma das três propriedades não ser verdadeira que você não tem um espaço vetorial. E aí, o que nós vimos, então? Que alguns subconjuntos retos, olha só a palavra retos escrita entre chifres, para eu não me comprometer aqui. Eu não disse para você o que era reto. Então, alguns subconjuntos retos do plano são subespaços vetoriais. Subconjuntos retos podem não ser subespaços vetoriais. E o que a gente viu aqui é que subconjuntos tortos não são subespaços vetoriais. O que são subconjuntos tortos? Parábolas, o gráfico da função seno, da função cosseno, da função módulo, são conjuntos que, de alguma forma, são tortos. E, desta forma, que viu, não pode ser subespaço vetorial. As coisas, no mínimo, tem que ser retas. E nem sempre as coisas retas são subespaços vetoriais. Tá? Todo subespaço vetorial tem que ser, de alguma forma, reta, mas nem todas as coisas retas são necessariamente espaços vetoriais. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo, comente, né? Se inscreva no canal também. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.